aqui em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo Baalá e de Judá, que levaram dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadade, que está em Geba, e Uzai e Aio, filhos de Abinadade, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadade, que está em Geba, com a arca de Deus, Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender ou balançar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando aos que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode ou éfode de linho, que é uma roupa, um manto, uma túnica. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à casa do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia dançando, bailando e saltando diante do Senhor. Mical o desprezou no seu coração, e introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como um sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que ao teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse texto é um texto muito citado, muito falado,
e eu estava lendo, e na realidade eu estou terminando de ler um livro que fala muito sobre essa história. O questionamento, a parte de usar é citado, e eu comecei a ler o texto de 2 Samuel. Na realidade não comecei no capítulo 6, eu comecei no capítulo 4, falando dos 2 servos de Isobete que matam e trazem diante de Davi. Li também o capítulo 5, que fala quando Davi assume realmente todo o reinado de Israel, quando se cumpre a profecia que Davi iria assumir o trono em Israel. E cheguei aqui no capítulo 6, e Deus começou a ministrar uma palavra ao meu coração, e eu quero que você preste atenção nisso. Nós estamos falando de algo que Davi estava arrumando Israel. Digamos assim, Davi, Vitor, estava arrumando Israel. Israel, depois do governo de Saul, algumas coisas ficaram fora do lugar. Inclusive alguns utensílios, como a arca do concerto, havia sido retirado do seu lugar de permanência. E diz a palavra do Senhor que Davi entrou dentro de Israel, da cidade de Davi, colocando em ordem, pastora Jaqueline, aquilo que estava fora de ordem, porque era sua responsabilidade arrumar Israel. É sempre assim. Isso não é diferente dos dias de hoje. Quando você sucede uma liderança, você vai destacar os pontos negativos daquela liderança anterior, para poder ajustar e colocar dentro daquilo que você em Deus tem uma visão de acerto e de conserto. A nossa vida não é diferente. De tempo em tempo, Sheila, a gente tem que recapitular a nossa história e ver aquilo que está fora, e precisamos fazer essa avaliação para consertar aquilo que aparentemente está fora do controle ou fora do lugar. Se isso não é feito, se você não faz essa avaliação, irmão, você vai deixar coisa de fora que tinha que ficar dentro, e você vai deixar dentro coisa que tinha que ir para fora. A primeira coisa que eu quero que você entenda: o Senhor nesta manhã, Ele está gerando um culto cedo, para te dar uma oportunidade, para você avaliar, para você pesar, para que a presença de Deus se faça na tua vida como Ele quer se fazer. Você precisa fazer uma avaliação do que tem que entrar e do que tem que sair. E Davi tinha essa consciência. Por quê? Porque Davi se relacionava com Deus em oração. Davi tinha uma vida de comunhão. E diz a palavra do Senhor, querido, que ao assumir o reinado, ele se preocupou com algo importante, que era o retorno da arca para a cidade de Davi, para a casa de Israel. Ele sabia que a arca estava fora do lugar, e por isso Israel vinha padecendo por falta da presença de Deus, que naquela época era representada pelo utensílio chamado arca do concerto, que representava a presença do próprio Deus no meio do povo. Mas aí a gente, lindo essa visão dessa preocupação de Davi. Mas eu quero dizer que em meio a essa preocupação, você vai mudando algumas coisas, acertando algumas coisas, mas é de extrema responsabilidade que você não queime etapas. Tem gente, Jéssica, que toma um compromisso com Deus, abre o coração para viver algo da parte de Deus, e acha que Deus vai atropelar as coisas. Não, vai devagar. Você não precisa meter os pés pelas mãos, não. Deus tem uma história, Ele vai te levantar. Daqui a pouco eu vou estar entregando o certificado de batismo da Tayana, e eu brinco com ela, porque ela tem lido a palavra, posta lá nos stories, né? Tayana é a ovelhinha ali de Petrópolis, e eu falo com ela: oi, minha pastorinha. Mas eu sei, ela diz pastora, ela botou recebo, mas pastora, ou seja, eu não estou falando que eu vou consagrar a Tayana e o Valber daqui a 2 semanas a pastores. Não, existe um processo. Deus não pula etapas. Não adianta chorar, não adianta fazer apontamento. O que tu tem que passar, tu tem que passar. Era certo Davi trazer a arca do concerto para a casa, para a cidade de Davi? Era. Deus tinha dado essa direção, mas existia um procedimento. E você acha que Davi, que era um homem tão espiritual, que já tinha tido tanta experiência, não sabia do procedimento para o transporte da arca do concerto? Claro que ele sabia, gente. Mas aquela
empolgação, preste atenção, que existiu no coração de Davi de resolver o que tinha para ser resolvido, Davi esqueceu de supervisionar o transporte da arca. Eu fiquei lendo isso aqui e falei: Davi, tu é legal, mas tu nesse momento tu se afobou, Davi. E Davi era rei, não interessa. Um bom líder nunca culpa o liderado. Um bom chefe sempre traz para ele a responsabilidade do fracasso. Mesmo que o liderado tenha cometido um erro, por que você não supervisionou? Por que você não deu uma sugestão para que ele fizesse diferente? Você quer crescer como líder? Primeira coisa, assuma a responsabilidade de supervisão. É sua. Se der alguma coisa errada aqui, a responsabilidade é do pastor Paulo, que é o pastor local da igreja. Se der alguma coisa errada em Petrópolis, a responsabilidade é minha, porque eu estou lá como pastora local. Se der alguma coisa errada em Magé, a responsabilidade vai ser do Jefferson. Se der alguma coisa errada lá em Recreio, que já está acontecendo os cultos, e eu estou feliz de ver isso acontecendo, a responsabilidade é do missionário Alexandre e dos missionários Vitor e Adriana. Não adianta, mas a Marcela, mas o vice, não interessa, irmão. Um bom líder segue o que Deus quer, mas ele supervisiona. Aquilo que Deus colocou na tua mão não é responsabilidade do teu funcionário, não é responsabilidade do teu sócio, foi Deus que te deu, cuide de você. Porque quando você não entende isso, irmão, pula etapa e dá ruim, presta atenção. Aí acontece uma coisa muito triste. Por quê? Por conta da falta de supervisão. Só para você ter uma ideia, a arca, quando ela tinha que ser transportada, ela não podia ser transportada no lombo de animais. Os homens tinham que carregar, havia um procedimento de holocausto, de sacrifício. A cada 6 passos a arca tinha que ser tirada, posta e oferecer holocausto. Dá 6 passos até chegar no lugar dela. Irmão, Deus, por quê? Para quê? Não interessa, só obedece. Tem muita gente querendo questionar o que Deus quer como etapa. Ei, o processo é dele, etapa dele, ele é dono da arca, ele é o Senhor dos senhores. Se ele diz eu não quero assim, ponto final. Ou se ele diz eu quero assim, a gente precisa seguir o parâmetro daquilo que é a visão de Deus. E aí Davi já começa com espírito de adorador. Davi era lindo, eu queria muito conhecer, eu quero conhecer Davi no céu. Tenho muita vontade, porque ele é um homem que mostrou, Leandro e Michele, as suas deficiências. Ele compartilhou os seus pecados. É coisa linda, isso não é para qualquer um não, irmão. Porque normalmente a pessoa terceiriza a responsabilidade, culpa alguém, aponta alguém. Ei, não, Davi não, batia no peito e dizia: Senhor, pequei contra o céu e contra a terra. Fiz tudo errado, mas não retire de mim a alegria da tua salvação. Isso é caráter, irmão. Mas Davi, nesse caso aqui, por conta da empolgação, não supervisionou o transporte da arca. E a Bíblia diz que quando chegou a um dado espaço, Deus não tinha compromisso. Pega outra visão. Quando você faz o que Deus não mandou e foge ao processo, Deus não tem compromisso de guardar. Tenho certeza que se o homem tivesse se sentido mal, e porque transportou nos lombos a arca, que era pesada, era de madeira de acácia, esculpida de ouro, então era um troço pesado, Deus teria dado força. Mas desde que eles estivessem fazendo o transporte corretamente, tem gente que quer que Deus alivie a situação fazendo o procedimento errado. Não tem assunto com Deus, certo é certo, errado é errado, não existe 2 pesos e 2 medidas. E a Bíblia diz que porque a arca bambeou, isso gera muito questionamento, até hoje gera questionamento. Tadinho de usar, alguém poderia dizer, o bichinho só quis cuidar, segurar para a arca não cair. Irmão, Deus é esquisito. Quando ele cisma com um treco, já era. Você pode dar bilhões de desculpas para ele, ele não vai aceitar não. Porque ele já falou o que ele quer, e se ele falou o que ele quer, ele não é obrigado a se repetir. E ali quando usar, eu acho que foi aquela coisa de impulso, sabe? Casal, foi aquela coisa de impulso. A arca balançou usar, meteu a mão. Deu ruim para usar. Amém, alguém deu a luz, estava escuro mesmo.
Muito obrigado. E na hora a Bíblia fala, olha que coisa horrível, o Senhor abriu uma rotura em Uzá. Eu fui ver o significado, gente, é como se tivesse caído um raio. Uzá foi ferido, e algo visível, as pessoas viram a situação, e Davi também, porque a Bíblia não fala no versículo 4 e 5 do capítulo 6 de 2 Samuel, que Davi estava bailando de alegria enquanto a arca estava sendo transportada, ou seja, já Davi caminhava junto com o povo, e ele viu o que aconteceu com Uzá. Primeira coisa que eu quero que você guarde desse ponto aqui, e você precisa reter isso no teu coração: não dê desculpa, não tente burlar processo e etapas. Você sabe o que tem que ser feito, não tenta antecipar. A agonia era tão grande de colocar a arca na cidade de Davi, que eles tentaram burlar o processo do transporte da arca. Você pode estar desesperado, ansioso para poder fazer o que Deus quer, mas vai devagar. Não mete os pés pelas mãos, não, o que eu vou fazer, depois não consegue dar conta, e Deus nem vai entrar para poder te ajudar, porque você está fazendo o que Deus não mandou. Então vai devagarzinho. Ei, Deus tem paciência. Ei, vou te dar uma boa notícia, eu estou contrariando algumas pessoas, irmãos, estou batendo de frente, Bruno. Deus tem promessa, e disse para mim que eu viria a minha terceira geração, os meus netos. Não sou vó ainda biológica, tenho netos de coração, mas biológica não. Então eu sei que o mundo não vai acabar agora, irmã Sueli, porque eu sei que foi Deus que falou comigo, nem usou profeta, Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, eu preciso ter certeza da revelação. José esperou 13 anos para o sol, a lua, as estrelas e os feixes se encurvarem diante dele. Tudo indicava, o indicativo de sucesso de José era 0, porque ele saiu do poço para ser escravo, de escravo para ser preso, ou seja, o indicativo era de insucesso, mas era um preso que tinha a mente livre. Ele guardou o sonho, ele não viveu a situação, ele não permitiu influências negativas. Então eu vim dizer para você aqui que você não precisa se desesperar. Vai devagar, porque vai dar tempo de Deus cumprir na sua vida o que Ele te prometeu. Você vai ver o sonho, você vai ver. Vai, eu estou morrendo, e agora tem que... Não, irmão, porque nesse negócio de fazer de qualquer jeito, com pressa, dá errado. Não funciona, não dá, não fica a mesma coisa do que você se programar. E Davi tinha isso, e por conta dessa situação aqui, da pressa de colocar a arca na cidade de Davi, Uzá foi morto, e a responsabilidade de supervisionar o transporte não era de Uzá, não era de ninguém, era do rei, era de Davi. Ele estava no meio, e houve uma falha. Mas aí entra o medo. A Gisele hoje falou aqui, numa parte de administração, que o medo nos trava, mas o medo é essencial também, tá? Se a pessoa não tem medo, ela faz um monte de besteira. A criança, por isso que a gente fala da inocência, até uma determinada idade, a criança. O adulto, se for retardado, enfia o dedo na tomada, mas a criança não, né? A criança não tem maldade. Quando o medo começa a ser desenvolvido no ser humano, começa a limitar ele e a poupar ele de correr riscos que são desnecessários. Depois da morte de Uzá, Davi ficou pensando o quê? Vou botar a mão usada de jeito nenhum, você está louco. E a Bíblia diz no versículo 9: e temeu Davi, e ele fez uma pergunta: como virá a arca do Senhor? Ele aqui, ele passou um trauma. Diga assim: Davi viveu um trauma. Ele viveu o trauma que foi a morte de Uzá. Mas quem te disse que na nossa caminhada, por erros ou não nossos, nós não vamos passar por traumas, irmã Sueli? Eu quero que você pegue isso aqui, porque eu começo a desenvolver aqui a pregação agora, para trazer para a sua vida algo importante. Davi faltou supervisão, Uzá morreu, responsabilidade dele, todo mundo viu.
ficou com medo de colocar, por conta do trauma causado pela morte de Uzá, porque encostou a mão na arca. Isso faz parte da vida. Você vai ter que enfrentar, ou por responsabilidade sua, ou pelos acasos da vida. Algumas pessoas usariam a palavra destino da vida. Você vai ter que passar por situações difíceis, como passou o rei Davi, quando transportava aí a arca do concerto e viu aqui na sua frente Uzá morrer. Tem pessoas que estão acometidas de medo excessivo por conta de Uzás que passaram em sua trajetória. Mas o Senhor está dizendo para você, o propósito tem que ser alcançado. Vamos trabalhar aqui a nossa mente, a nossa alma, o nosso psicológico, para aprender a lidar com a morte de alguns Uzás que nós vamos enfrentar na nossa vida. É a perda de um filho, é um relacionamento rompido, é uma perda de emprego, é uma situação financeira difícil, é um trauma de uma amizade quebrada, é um pacto rompido. Todo mundo na vida, irmã Vanessa, vai enfrentar um Uzá que vai te... eu já vi isso antes. Melhor eu ficar por aqui na minha. Eu vou dar um passo nada para acontecer de novo a mesma coisa. Mas alimentar o trauma ou vencer o trauma é uma escolha sua. É uma escolha sua, é uma opção sua. Você precisa olhar para você e chegar a um ponto de falar: não, tem como mudar? Davi podia inverter a situação que houve? Não, porque ninguém tem o poder de ir no passado e alterar o que houve. Mas o Senhor nessa manhã de domingo está dizendo para você: mas eu estou te dando o poder de decidir pelo hoje e alterar o seu futuro amanhã. Eu estou te dando esse direito de escolha. Não interessa, querido. Por isso eu quis destacar que a responsabilidade da supervisão era de Davi. Uzá morreu, verdade. Davi viu, sim, mas Davi precisava chegar ao destino que Deus queria que ele chegasse. E isso dependia da arca no lugar dentro da cidade de Davi. Ele ia vencer o trauma da morte de Uzá. Se ele não vencesse, a presença de Deus não entraria como deveria entrar na cidade de Davi, porque a arca estaria fora do lugar que Deus queria que ela estivesse. Aí a gente dá sequência, versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom toda a sua casa. O que aconteceu? Versículo 11, versículo 12. Então correram lá e avisaram a Davi, dizendo: Davi, rei, olha, rei, o Senhor está exagerando na casa de Obed-edom. O extraordinário está acontecendo na casa de Obed-edom. O cara está podre de rico, a família dele está próspera, a situação de Obed-edom foi alterada, e um milagre atrás de outro milagre está acontecendo. Davi, que era ligado com Deus, ainda sobre trauma da morte de Uzá, Davi para e diz: o quê? Vou dar meu jeito agora. A arca é para estar dentro da cidade. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. E Davi toma a decisão que tem muita gente aqui nessa manhã que precisa tomar. Qual é essa decisão? Vencer o trauma da morte de Uzá e seguir. Deu errado? Deu. Uzá morreu? Morreu. Davi tinha responsabilidade quanto a isso? Tinha. Mas a história de Davi estava findada e acabada? Não. Deus estava desafiando Davi a levantar a cabeça, vencer o trauma do que havia dado errado e pegar de novo o punho, aquilo que era dele, e seguir em frente. Sabe por quê? Que tem muita gente que não muda de situação. Não é porque Deus mudou de opinião, não é porque não existe bênção de Deus para a vida dele, é porque ele está agarrado à morte de Uzá.
Quando Davi escuta que aquilo que era para estar acontecendo no coletivo, porque quando você faz o que Deus manda, não é só você que é abençoado. No caso de Davi, que era a responsabilidade dele, era sobre Israel. Ou seja, ele passava lá, a irmã de Israel precisando de uma bolsa de alimento. Ele visitava outra família. Isso aqui é conjecturando, tá, gente? A Bíblia não fala isso não. Mas eu fico pensando, Davi andando pelas ruas, pela cidade de Davi, pela casa de Israel, e olhando lá, poxa, a Bianca está precisando de roupa, a pastora Jaqueline está precisando de cesta básica, a irmã Valdete está precisando de uma cura, a Silvane está precisando da libertação de um parente, a Helena está precisando de uma porta de emprego. E Davi sabia que se a arca tivesse no lugar, ele teria condição e autoridade de liberar bênçãos sobre a casa de Israel. Mas o trauma estava travando Davi. A morte de Uzá estava assim. 3 meses havia se passado. A Bíblia diz que a arca do concerto ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. E ele viu a vida de Obed-edom virar, dar uma guinada. Mas por medo e agarrado ao trauma do que deu errado, que foi a morte de Uzá, ele se sentiu responsável. Davi ficou com medo e o medo travou Davi. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: se liberte do que te travou. Se liberte. Mas eu sofri, eu tive trauma. Você não sabe o que eu passei, pastora. Foi uma decepção que eu tive. Eu me dedicava e de repente tive uma decepção na minha vida. Não interessa, se liberte do trauma. Deus nessa manhã de domingo está dizendo: Uzá não vai voltar, o seu trauma não vai reverter o quadro. Não adianta chorar pelo leite derramado. O que você tem que fazer? Limpa o fogão, abre outra caixa de leite, põe na chaleira, no bule, sei lá onde tu vai esquentar esse leite, e bebe o leite novo. Se liberta do trauma, se liberta. E Davi, ele foi comovido pelo sucesso de Obed-edom. Versículo 13: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, você vai ter uma nova oportunidade. Diga assim: eu vou ter uma nova oportunidade. Aí eu digo para você: só é fazer certo. Você não está condenado. Só é fazer certo. Aonde você errou? Faz certo agora, ué. Segue o fluxo. Olha que coisa linda. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Aí sim Davi retomou a sua atividade de rei. Ele retomou a sua alegria. Ele retomou a sua expectativa quanto à mudança de sorte. Porque enquanto quem transportava a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, fazia, Vitor, exatamente o que tinha que ser feito: anda, para, sacrifica. Anda, para, sacrifica. Davi, ligado na situação, deu lugar para o varão, deu uma rodada, pulou, saltou. Toca os pandeiros aí, e toca pandeiro, e toca flauta, e toca laúde, e toca harpa. O povo caminhava 6, parava, sacrificava. Mas aquilo que era da cidade de Davi estava entrando dentro da casa de Israel. Davi estava aqui, aproveitando a segunda chance. Ei, Deus, estou velha, gente, cansei. Deus vai te dar uma segunda chance. Estou contrariando quem disse para você que você não vai ter direito. Ei, Deus vai te dar uma segunda chance. Pastor, e o que eu tenho que fazer? O que é certo? Davi entendeu que o transporte errado causou a morte de Uzá. Davi entendeu o que ele precisava fazer. Não tinha segredo magno, não tinha não. Ele sabia exatamente o que ele precisava. Não, eu sei onde foi o erro. O erro não foi usar. O erro não foi usar, botar a mão. O erro foi o transporte da arca. Então vamos fazer certo. Porque se eu fizer certo nessa segunda chance
que Deus está me dando para entrar na cidade de Davi com a arca do concerto, a bênção que está sobre a casa de Obed-edom vai vir sobre todo Israel. E Davi só acertou, Davi só se colocou diante da presença do Senhor e fez o que era certo. Aumenta para mim um pouquinho, que eu estou muito rouca, o som está muito fechado. E Davi fez exatamente o que era certo. O versículo 14 diz assim: Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. A empolgação pode acontecer, a alegria pode acontecer, mas junto com ela você precisa fazer o que é certo. Não é ficar igual um retardado, pulando, achando o máximo e deixando de cumprir aquilo que é a tua parte. Você pode estar animado, você pode compartilhar, você pode falar, você pode sorrir, você pode gritar. Acabou o batismo lá da Tayana hoje, a gente levantou, o Val bateu a foto, postei uma, vou postar essa depois. E o Tayana é assim, ó, isso é empolgação, é alegria, mas o certo foi o que? Ela quis, ela querer se batizar. Você pode pular, você pode ser uma pessoa mais que feliz. A gente vai ver isso no último ponto da pregação. Você pode ser, não é proibido. Eu detesto crente turrão, emburrado, mal-humorado, amargurado. Ainda passa por você na rua e diz: paz. Ui. Já teve medinho? Já teve medinho? Eu, Charles, o sangue de Jesus tem poder. Ser de Deus é ser duro. Ser de Deus é ser carrancudo? Não, irmãos, isso afasta as pessoas de você. Por que o reinado de Davi deu tão certo? Porque ele sempre estava próximo ao povo, em grandes festas. Lembra que quando o seu filho morreu, Absalão, ele ficou trancafiado dentro do palácio sofrendo, e o profeta foi até ele e disse assim: ó, pode parar, hein? Isso não é uma característica sua não, sai e vai lá para fora, porque o povo saiu para guerrear por você. Aí Davi ficou com vergonha, deu o piripaque dos chaves, botou lá e foi lá para o meio. Por quê? Porque era uma característica de Davi, bailar, saltar, dançar, e estar no meio do povo, abrir mão dos seus adornos reais, para estar desfrutando do sucesso de mais uma conquista, de mais uma vitória, de mais uma provisão, de mais uma porta aberta que Deus havia estabelecido em sua vida. E aí Davi volta a ser o Davizinho, muito bacana ele. E a Bíblia fala no 14: Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido com a sua roupa. Assim subindo, levavam Davi a todo o Israel a arca do Senhor, com júbilo e com sons de trombetas. Olha que coisa linda. Vencido o trauma, recupera a essência, vai para o meio do povo, observa a arca sendo transportada certa. E Davi já tinha certeza que aquela bênção que estava dentro da casa de Obed-edom iria alcançar todo o seu reino, porque essa era a promessa. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que vai abençoar todo o pessoal. Deus tem falado muito isso comigo. Deus individualiza algo para que no coletivo pessoas sejam abençoadas. Deus confiava em Davi. Deus sabia que Davi queria mesmo era ver o povo de Israel abençoado. E Deus queria abençoar, mas dependia de Davi, estava vinculado a ele. Sabe o que eu vou te dar uma ideia? Acerta logo a tua vida, ajusta a tua vereda, transporte essa arca com sabedoria, porque tem muita gente que depende da bênção de Deus na sua vida para tomar jeito. Sabe por que o teu filho está do jeito que está? Porque você está do jeito que está. Aí ora pelo filho. Primeiro ora por você. Primeiro põe a mão na sua cabeça e vai fazer o que Deus manda. Largou a arca no meio do caminho, está com trauma porque viu Uzá morrer. A arca não está no lugar certo, e Davi estava vendo o povo da casa de Davi, da cidade de Davi, padecendo necessidades. Ele não estava vendo a bênção de Deus invadindo a cidade de Davi. Lá no capítulo 5 ele foi constituído rei de todo Israel, porque a arca estava fora do lugar. Você
está aborrecido com Deus, porque você está vendo gente sobre a sua jurisdição pagando preço, mas você não toma vergonha na sua cara, você não vence o trauma, você não volta a se preocupar em trazer a arca para a sua vida, para levar para onde Deus quer que ela fique. Aí não adianta você orar. Davi podia sair fazendo ato profético, Tayana, durante toda a cidade, Davi missionário Helena, mas não ia adiantar, porque a arca não estava no lugar. Tem gente que pega o óleo ungido, participa da campanha, vai para o monte de manhã orar, hora de madrugada, mas está sem a arca dentro de casa, está sem a arca dentro da sua própria vida. E Davi sabia que ele tinha que vencer. Davi baixou a cabeça e disse: dei mole, não supervisionei, a arca foi transportada errada, Uzá morreu, mas olha só, eu não vou permitir que o meu povo padeça. Quer saber? Eu vou fazer tudo certo, vou reconhecer. A Bíblia não diz aqui em 2 Samuel 6, mas se fosse eu, Davi, eu ia fazer uma reunião dos liderados, dizer: gente, dei mole, transportamos a arca errada, eu assumo que faltou supervisão, mas agora a gente vai fazer tudo certo. Olha só, orientou o pessoal, porque ele era o rei, disse: a partir de agora, a arca vai ser transportada nos ombros, você vai ter que dar 6 passos e parar e fazer sacrifício, até a arca ocupar o lugar que ela tem que estar. Ok, galera, o pessoal: Davi, estamos juntos, vamos lá começar de novo. Porque, querido, o poder de influência está sobre a tua vida. Se você baixar a espada, perde a guerra. Sabe por que você está vendo o diabo detonando a sua família, seus filhos, sei lá o que, qual área da sua vida? Porque você guardou a espada na bainha. Se Davi não vencesse o trauma da morte de Uzá, fosse na casa de Obed-Edom, não tinha, irmãos, que ter medo, era só fazer certo. Vença o trauma do ontem, vença, assume quem você é. Davi assumiu, pegou a arca, e Davi assumiu uma segunda vez. Ele foi para o meio, bailar, dançar, saltar. Davi retomou, só que retomou certo. O trauma, você tem que ter racionalidade para entender que não foi maldade de Deus. Deus só não podia dar sequência, porque a arca estava sendo transportada errada. Houve um erro, houve uma falha, mas não houve uma condenação. Ou não houve uma condenação. Havia uma liberação de Deus para que a arca voltasse para a cidade de Davi. Aí eu pulo aqui e falo que já viu aquelas pessoas, Adriana, que enquanto tu está ferrada, perdão da palavra, lascada, danada, a pessoa fala: Adriana, estou contigo, irmã, estou morando, Deus vai mudar a tua sorte. Caraca, fica do teu lado, se oferece para orar, para fazer jejum, aí Deus muda a tua sorte, Adriana. Aí a pessoa fala assim: não é possível, a Adriana está toda felizinha, está toda alegrinha, está toda metidinha, botando bumerangue, cabelo solto, está toda alegre, muito bonito, toda feliz. Agora ela parece que esqueceu que só tem 3 meses que Uzá morreu, porque a notícia da morte de Uzá chegou em toda a casa de Davi. 3 meses só. É igual aquele negócio de falar assim: a pessoa ficou viúva, aí aparece 6 meses, 1 ano casa, Jéssica. Aí alguém diz: absurdo, nunca amou. Irmão, o defunto volta. Morreu, acabou, Paulo. Viúva é quem morre, querido. A pessoa fala: eu já vi gente falando, eu duvido, morreu, vou dar só um tempo, chorar um pouco, casar de novo. Meu pai está com 74, demorou anos para casar, aí casou. A esposa, infelizmente, sobreviveu 1 ano. Eu falei: e aí, pai, eu vou casar de novo. Aí a minha irmã: misericórdia, pai, sossega ele. E eu estou vivo. Bernadette está com o Senhor, se juntou com a tua mãe lá no céu, eu estou livre. Ele é terrível, Tayana. Falou: o quê? Aí eu falei: Jesus amado, eu tenho pouco tempo que eu e minha irmã entramos na igreja, já estou preparando, quem será a próxima? Tem gente aqui que está repreendido, ele já enterrou 2, eu que não caso com ele.
Eu que não caso. Mas pastora, por que você está falando isso? Porque é um tal de gente dá opinião quando você dá a volta por cima. Está felizinha demais, parece até, irmão, o Zá está morto, foi enterrado, acabou, mesmo que tenha sido por falha, por erro, por doença, sei lá pelo que, morreu. Se liberta de usar, não se apegue à opinião. É do nada, ele aparece, aí se levanta como se não tivesse dado mole. Quem não dá mole? Só Deus. É isso aí, o segredo é esse. Deu mole ontem, lava a cara, passa óleo de peroba madeira e vem pautar de novo, começa de novo, irmão. Começa de novo. É um tal da pessoa ficar, ei não, mas aí o que vão pensar? Que eu cheguei de repente do nada. Vão lembrar que o Zá morreu. Ah, irmão, se eu sou Davi, eu sou ruim, o cabelo ajuda. E chega perto de mim, não lembra que o Zá morreu? Não está todo animadinho. De novo você, Davi, tirando o efode, abrindo mão do cedro, tirando a coroa, e fica tu aí dançando, rebolando. Toma jeito. Daqui a pouco o outro Zá morre. Ah, irmão, se eu sou Davi, cala a boca, filho do diabo. Aí ia falar assim, é tu, Satanás. Eu vou dançar, eu vou pular, eu vou bailar, porque Deus já tratou comigo o que tinha que tratar, e eu não vou ficar chorando a morte do bezerro não. Eu vou dar sequência à minha vida. Mas não, tens filho de Maria Madalena com Nabucodonosor, que fica assim, mas vai devagar, porque da outra vez, sai diabo! Mas aí lembra que você começou a se empolgar e o Zá morreu. Capeta, sai! Isso em todas as áreas. Abriu uma empresa, a empresa deu errado. Não, isso é normal, comum. Ei, terra, estamos aonde? Que localização? Brasil. Mas, como disse aquela mulher na rede, somos brasileiros e não desistimos nunca. Quebrou uma empresa, abre outra, irmão. Fez bolo de pote, não vendeu nada, faz brigadeiro. Encalhou o brigadeiro, vende pirulito. Encalhou o pirulito, faz docinho de coco. Aí alguém disse, se eu fosse você, eu lembrava do que deu errado. Diabo, sai! Acabou. Acabou. Você precisa ter um comportamento, porque senão você não vai chegar onde Deus quer. Aí a gente finaliza aqui dizendo, olha que coisa incrível, versículo 16: sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia fazendo o quê? Dançando, não sei se era ritmo de forró, sertanejo, funk, tem todos os ritmos, todo mundo gosta. Eu não gosto de funk, mas eu gosto de sertanejo. Já falei que meu único pecado, se eu não fosse crente, eu ia pro show de todo sertanejo, que eu gosto. Mas Davi foi fazer o que ele estava acostumado e o que agradava a Deus, porque quando você tem uma característica e o Senhor te escolhe, significa o que, Gisele? Significa o que, Nice? Significa o que, Amanda? Que Deus gostou do teu jeito maluco. Vai entender por que Deus escolheu Adriano, Magno e Vitor. Irmão, eles são terríveis. Aí não, o Magno de repente começa a receber pressão externa. Aí chega aqui na igreja com o comportamento do pastor Ismael. Vou falar, o Magno demoniou. Porque o pastor Ismael não é de Deus, é muito de Deus, mas ele é o oposto do Fran, absoluto do Magno. É eu acordar com o pastor Paulo, parecido com o pastor Fernando. Eu vou falar, é tu, Satanás. Nada a ver. Quando Deus te escolheu, Ele sabia qual era o teu perfil, teu jeito de ser, tua alegria, ou tua quietude.
se você é mais calmo, se você é mais agitado. Ele sabia. E o que agradou ele não foi opinião de ninguém ao teu respeito, foi o que ele viu no seu coração, foi o que ele encontrou dentro de você. Todo mundo tem um jeito. E quando Davi volta e ele começa a dançar novamente diante daquilo que ele estava vendo, ele estava sendo quem ele era. E durante 3 meses ele deixou de ser quem era por conta do trauma da morte de Uzá. Mas quando ele foi curado, foi sarado, se perdoou, venceu o trauma, ele voltou a ser aquele da visão, legalzinho, maneiro, rei, que adorava uma música. Impossível uma festa na casa de Davi que não tivesse música. Era todo tipo de instrumento, de orquestra, como a harpa. A Bíblia diz que Davi tocava harpa, o espírito mau saía de Saul, mas ele misturava. Ele misturou a harpa e disse assim: pega um pandeiro aí, vamos cair dentro. Esse era o Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Davi atraiu Deus tendo o jeito dele. Quando você deixa de ser quem você é, porque você não está bem. Não é implicância de ninguém não, todo mundo sabe quem você é, o teu jeito. Tem gente aqui que eu fico, caramba, tá murchinho, tá chato, poxa, não tá legal, não tá dando eita, não tá pulando, tá esquisito, essa pessoa não tá falando mistério, não tá dando uma rodada, não tá legal não. E Deus não é diferente não, querido. Ele sabe quem você é. Aí alguém insiste. Antes de Davi vencer o trauma da morte de Uzá, talvez ele, na sua oração durante os 3 meses da arca na casa de Obed-Edom, talvez Davi tenha dito assim: não, eu agora mudei o meu jeito, eu estou bem. Você já ouviu essa frase? Já ouviu? Você sabe, Magno, que a pessoa não está bem, mas a pessoa: não, estou tranquilo. Davi, sentado, com coroa, com efode de linho, com cetro na mão, sentado observando, com aquela cara de cachorro quando cai da mudança. E talvez o profeta, alguém tenha achado: Davi, você está bem? Não, está tudo tranquilo. Mas todo mundo sabia que aquilo não era o perfil de Davi. Não é Deus que precisa revelar, às vezes não é implicância ou perseguição de quem te ama, não. É porque quem te ama sabe que você não está bem, que você ainda está agarrado a traumas, ao que deu errado. Se não é o teu jeito, retoma a tua história, retoma a tua vida. Não é perseguição dentro da igreja quando a gente começa a olhar e falar: fulano não está legal, fulano não está bem, tem alguma coisa estranha. Aí alguém diz: ah, que coisa, eu sou assim mesmo. Negativo. Deus sabia que o perfil de Davi era pular, era saltar, era cantar, era jubilar, era se alegrar. Esse era a natureza. E aí Mical queria que Davi ficasse curtindo a morte de Uzá. E a Bíblia diz, querido, que Mical usou 2 termos, dizendo que Davi estava desonrando os servos e as servas, porque ele tinha aberto mão das suas trajes reais e tinha ficado com roupa normal e tinha ido para o meio do povo saltar e celebrar. E ela disse assim: tu ficas como um vagabundo, como um vadio. Ela ficou bolada porque viu que Davi venceu o trauma. E Davi também é dos meus, somos amigos. Ah, para de gracinha, Mical, tu tá com raivinha porque você e teu papaizinho, Saulzinho, foi destituído do trono, e Deus escolheu a mim, não a você e o teu paizinho e a tua geração. O que Deus falou para Saul? Tu não vai ver a tua geração sobre o trono. Você acha que Deus já não sabia esse encontro de Mical e Davi? O que Deus fez com Mical, filha de Saul? Cerrou a madre, colocou Mical estéril, porque Deus falou que Saul não ia ter mais a geração dele no trono. Só que se Mical tem um filho de Davi, Deus é sinistro. Se Mical tem um filho de Davi, seria sucessor de trono. Deus falou: então vou aproveitar e fazer um pacote só, porque quem se meter na tua alegria, quem se meter no projeto de Deus na sua vida, vai ser atropelado. Não é maldade, é Bíblia. Mical ficou lá.
vagabundo, vadio, olha lá, cheio de palhaçada, irresponsável, não age como rei. E Deus dizendo: Davi, é assim que eu gosto de te ver. Quem é que vai predominar? A sua opinião a respeito de quem Deus curou e vai levantar de novo querendo você ou não? Ou aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida? Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Olha o que acontece no versículo 18. E acabando Davi de oferecer os holocaustos, as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um pedaço de pão, um bolo, carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Olha que se cumpriu a palavra. Davi venceu o trauma da morte de Uzá, recompôs. Depois que isso acontece, aí a arca vai para o lugar, Leandro, e o povo de Israel é abençoado. Davi teve moral de falar assim: vai ter festa no barraco. Ele começa a servir um banquete para o povo de Israel. Isso não era possível porque, lembra, a arca estava fora do lugar. Davi não podia abençoar os seus subordinados, os seus liderados, porque ele não estava bem. Não adianta forçar a barra, porque, querido, todo Israel sabia que Davi não estava com moral no céu, porque a arca estava fora do lugar. Era imprescindível a arca estar na casa, na cidade de Davi. Imagine a festa, irmã Vilma. Arca em Israel, Davi de frente de todo o povo de Israel, e falando com seus servos e servas: distribui bolo, distribui pão, distribui carne, distribui vinho. Por quê? Porque Davi voltou a ser o que ele nunca deveria ter deixado de ser. Você quer que Deus abençoe a casa que está sob subordinação sua? Traz a arca de volta para a sua vida. Traz a arca. E não se preocupa com Mical, não. Faz igual o nosso pastor nos ensina, e eu já aprendi. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Tu é um vagabundo, fala com a minha mão. Dá só uma resposta rápida assim: não tenho culpa se Deus gosta mais de mim do que de você. Agora fala com a minha mão. Ué? Porque isso vai fazer com que a presença de Deus volte para a sua vida. E aí haverá carne, haverá pão, haverá bolo, haverá vinho, haverá festa. O vinho para o povo de Israel representava festa, alegria, felicidade. Davi deu a medida certa, um frasco de vinho para cada um. E aí encerra o versículo 18 dizendo: e assim todo o povo de Israel voltou cada um para a sua casa, cheio de quê, Vitor? De bênção, de provisão. Se você se consertar, entender essa palavra, não só você vai ter alegria e testemunho, mas você vai poder abençoar a casa de um, a casa de outro, a casa de um, a casa de outro, a casa de um, a casa de outro. Você vai abençoar teus filhos, tuas noras, teus netos, teu amigo, teu vizinho. Porque o que Deus tem para a tua vida é algo grande e tremendo, e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego o teu povo em tuas mãos. Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Que esta palavra fique em nossos corações. Que o Senhor acenda em nós a tua chama. Que o Senhor nos ajude a superar Uzá. Não tem mais volta, morreu, não dá para lamentar, não dá para nada. Nós precisamos retomar a nossa vida e darmos sequência ao projeto que o Senhor tem para a gente. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.